Revelado. O incrível encontro entre um milionário viúvo e sua babá amamentando seu bebê. Rafael sempre foi o homem mais admirado do condomínio. Com um sorriso carismático e um olhar que emanava confiança, ele conquistou muitos corações. Mas após a perda trágica da esposa em um acidente devastador, o brilho em seus olhos se apagou. Os dias se arrastavam, e ele só conseguia pensar em Miguel, o pequeno príncipe de 1 ano que precisava de um pai presente. O dinheiro que antes parecia garantir tudo, agora era apenas um peso em seu peito. Certa manhã, após dias de luta interna, ele decidiu que precisava de ajuda e contratou Lúcia, uma babá vinda de uma comunidade rural. Ela chegou cheia de energia, com um jeito doce e um sorriso que trazia um pouco da luz que Rafael havia perdido. Não demorou para que ela se tornasse uma extensão não oficial da família, amamentando não apenas Miguel, mas também o vazio que atormentava o coração de Rafael. A cada risada que ecoava pela casa, a dor diminuía um pouco, tornando-se uma lembrança distante. Mas nem tudo eram flores. Enquanto os sorrisos reinavam dentro da casa, do lado de fora havia murmúrios. Os vizinhos, acostumados à perfeição da elite, começaram a observar com desdém. Uma babá simples para um milionário? O que será que ele está pensando? Cochichavam entre si. A atmosfera pesada da convivência foi absorvendo as alegrias que Lúcia trazia, e Rafael começou a sentir a pressão. Ele se questionava se a amizade que estava se formando com Lúcia era mesmo aceitável, ou se isso apenas aumentaria o mármore que separava os dois mundos. Em uma noite chuvosa, quando a tempestade parecia refletir sua agitação interna, Miguel adoeceu. O desespero tomou conta de Rafael quando ele percebeu que seu bebê precisava de cuidados urgentes. Enquanto a elite da saúde o ignorava, Lúcia ficou a seu lado, oferecendo o conforto que só uma mãe poderia trazer. Seu coração estava partido, mas ela tinha a coragem que ele não conseguia encontrar. Ele não sabia como, além de ser pai, precisava ser um homem melhor. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ele olhou para Lúcia ali forte e determinada, e percebeu que a bravura dela era como um sopro de esperança. Quando o médico de Miguel finalmente chegou, foi Lúcia quem teve a presença de espírito para explicar a situação. O olhar entre eles era de compreensão, e Rafael entendeu que as barreiras sociais eram insignificantes quando se tratava de amor e amizade. Este emaranhado emocional o fez repensar tudo, até mesmo seus próprios preconceitos. Naquela noite sombria, a vida de Rafael e Miguel estava em jogo, não apenas a saúde de Miguel, mas a própria percepção que Rafael tinha do mundo. Seria ele capaz de lutar contra os olhares e as críticas? Seria Lúcia o farol que ele precisava para caminhar ao lado de seu filho na escuridão? Quando a noite finalmente cedeu à luz do dia, Rafael encontrou força na amizade inesperada. O que ele não percebeu ainda era que aquele encontro com Lúcia não apenas salvou Miguel, mas também poderia ser o resgate de sua própria alma. Estava prestes a descobrir que por trás das paredes do elegante condomínio, havia um mundo onde o amor e a coragem triunfavam, iluminando os caminhos mais sombrios. O que viria a seguir poderia mudar as suas vidas para sempre. Os primeiros raios de sol entraram pela janela do quarto, iluminando o rosto de Miguel, que ainda dormia tranquilamente em seu berço. Rafael ficou parado, admirando o pequeno, e sua mente não conseguia parar de girar. Havia tanta esperança na fraqueza daquela criaturinha. Ele sentiu um aperto no peito ao lembrar-se do quanto a presença de Lúcia havia feito diferença em suas vidas, mas também uma preocupação crescente com o que os vizinhos pensariam ao ver a verdadeira dinâmica familiar se formando. Naquela manhã, Rafael decidiu ir à padaria local, um pequeno estabelecimento que sempre frequentava antes da tragédia. O sol brilhava forte, e enquanto caminhava pelas ruas do condomínio, ele percebeu como os olhares dos vizinhos eram diferentes. Alguns sussurravam, apontando e rindo em tom de desprezo. Outros apenas olhavam com um ar de desaprovação. Rafael sentiu a pulsação aumentar, como se aqueles olhares pesados dessem o tom de um julgamento que ele já não queria mais suportar. No entanto, ao chegar à padaria, algo mudou. O atendente, um jovem simpático chamado Paulo, sorriu amplamente ao vê-lo. Como está seu pequeno, Rafael? Tem uma nova babá, não é? Ouvi ótimas coisas a respeito dela.
As palavras de Paulo eram como um bálsamo em um dia cheio de tormentas emocionais. Ele sorriu de volta, agradecendo a sinceridade do jovem, que era um dos poucos que olhava além das aparências. A conversa seguiu leve, e Rafael saiu de lá não apenas com pães e um café fresco, mas também um pouco da coragem que precisava para enfrentar as críticas. Quando voltou para casa, ele encontrou Lúcia sentada no sofá, com Miguel enrolado em seus braços. A cena era de uma beleza delicada que fazia o peito de Rafael incharem de emoção. O modo como Lúcia olhava para Miguel, como se ele fosse o tesouro mais precioso do mundo, aquecia seu coração. Oi, bom dia. Você trouxe pão? Lúcia perguntou sorrindo e levantando o olhar, e por um momento Rafael percebeu que ali, em meio à simplicidade, havia uma alegria que ele não experimentava há muito tempo. O calor que emanava deles era palpável, e ele sentiu pela primeira vez que as barreiras que o cercavam talvez não fossem tão intransponíveis assim. Sim, trouxe. E um café que você vai adorar, respondeu ele, enquanto se sentava ao lado dela. No fundo havia uma inquietação. Ele queria compartilhar a luz que começava a brotar de sua amizade, mas também temia que pudesse ser interrompida pelas vozes ruidosas do condomínio. Lúcia olhou para ele, como se tivesse lido seus pensamentos. Sabe, às vezes o que mais importa não é o que os outros pensam, mas o que você faz com o que sente. A intensidade das palavras dela fez Rafael refletir sobre sua vida. Estava tão preso às amarras das expectativas sociais que esquecerá como era bom apenas ser ele mesmo, com todas as suas fraquezas e contradições. Conforme os dias passaram, ele se via mais próximo de Lúcia, e a conexão entre eles se tornava cada vez mais forte. Rafael começou a se abrir, compartilhando suas inseguranças e dores. Lúcia, com seu coração generoso, escutava cada palavra, sem julgamentos, apenas com compreensão. Mas nem tudo era um mar de rosas. O dilema começava a se intensificar. Logo, alguns vizinhos começaram a agir de maneira hostil, com comentários maldosos e ações insidiosas. Ele pegou rumores que chegavam até ele, como um eco de vozes que queriam separá-los. E lá no fundo, uma dúvida fervilhava: até onde ele iria para proteger o que estava construindo com Lúcia? E nessa nova fase de suas vidas, algo que Rafael não esperava estava prestes a acontecer. Um encontro inesperado que poderia exigir que ele se definisse de uma vez por todas. Enquanto ele analisava tudo o que tinha construído, a porta se abriu e a presença de alguém que ele não via há anos estava prestes a mudar tudo. A porta se abriu lentamente, como se o tempo tivesse desacelerado. O coração de Rafael pulsava freneticamente. Diante dele, ali parada, estava Ana, sua ex-esposa. O choque foi visível em seu rosto. Rafael engoliu em seco, um misto de emoções o inundando. Ana havia partido há tanto tempo, e a última lembrança que ele tinha dela era a de alguém que deixará sua vida em meio à dor. Miguel, Ana murmurou, seus olhos se arregalando ao ver o bebê no colo de Lúcia. Ela parecia desorientada, mas uma expressão de reconhecimento e amor iluminou seu rosto ao ver o filho. Lúcia, percebendo o clima tenso, levantou-se devagar, segurando Miguel como se estivesse protegendo o maior tesouro do mundo. Oi, você é a Ana? A suavidade em sua voz contrastava com a intensidade do momento. Rafael não sabia o que dizer. Ele só conseguia olhar para Ana, lembrando-se das promessas que fizeram, da vida cheia de sonhos que construíram juntos, agora estraçalhados. A expectativa de um reencontro até poderia ser doce, mas a realidade era como uma tempestade inesperada. Ana deu um passo à frente, procurando entender a nova dinâmica. Eu não sabia que você havia recomeçado, dizia ela, a voz trêmula, ecoando sentimentos à flor da pele. Isso é tudo muito estranho. Estranho, sim. E complicado também, Rafael respondeu, suas palavras carregadas de uma dor que ele não sabia que ainda existia. Aquilo era tudo que ele nunca quis. Uma reviravolta que desmantelava a nova vida que começava a construir ao lado de Lúcia. Mãe, Miguel começou a chorar com a voz miúda, e Lúcia rapidamente se levantou, com instinto materno. Ela balançou o bebê, tentando acalmá-lo. Mas Rafael estava paralisado, dividido entre o passado e o presente, seu coração sendo puxado em direções opostas. Ana avançou, e um misto de carinho e dor estava estampado no seu rosto enquanto ela estendeu a mão para Miguel, apenas para hesitar no último momento. Posso? Perguntou, quase em um sussurro, como se quisesse ter certeza de que deveria fazer aquilo. Lúcia, percebendo a vulnerabilidade no olhar de Ana, respondeu com um gesto gentil, entregando o bebê a ela. Nesse instante, Rafael sentiu uma pontada. O que ele tinha construído com Lúcia parecia fragilizado. A conexão entre ele e a nova babá agora estava em um campo de batalha emocional.
Você não pode simplesmente voltar e achar que tudo estará como antes, disse Rafael, forçando sua voz a não vacilar, embora a fraqueza estivesse pulsando em seu interior. Nós temos um novo começo aqui. Ana olhou para ele com uma tristeza que parecia tocar cada fibra da alma dele. Eu sei. E eu vim porque não consigo ficar longe dele, Rafael. Ele é meu filho. Lúcia, ainda abraçando Miguel, observava com empatia. Aquela mulher diante dela não era apenas uma lembrança angular do passado de Rafael. Ela era a mãe. E ao mesmo tempo, isso era uma escolha que ela não estava disposta a romper. Sem saber qual decisão seria a certa, os olhares se cruzaram por um momento que paralisou o tempo, e a tensão no ar era palpável. Rafael sabia que aquele instante poderia definir tudo. Uma escolha inesperada, um amor que poderia ser refeito ou uma nova vida prestes a desmoronar. Respirando fundo, ele se preparou para a batalha que se iniciava em seu coração. As vozes do condomínio pareciam distantes agora, pois ele precisaria enfrentar não apenas os vizinhos, mas o que realmente queria. E dentro de si, havia uma pergunta inquietante. Será que conseguiria proteger o que estava construindo com Lúcia enquanto confrontava as fantasmas do passado? A tensão no ar era como uma corda esticada ao máximo, prestes a arrebentar a qualquer momento. Rafael observava Ana, agora com Miguel em seus braços, e sentia uma mistura de raiva, tristeza e uma pontinha de esperança que ele mal reconhecia. Como era possível que após todo esse tempo, aqueles sentimentos ainda pulsassem dentro dele? Você partiu sem olhar para trás, Ana. E agora seu retorno acaba de bagunçar todo o resto que eu consegui montar, Rafael disse, sua voz mais dura do que pretendia. O olhar de Ana revelou o que ele já sabia. Ela carregava um peso de culpa sobre os ombros, quase como se estivesse se desculpando sem palavras. Eu sei, Rafael, mas eu não consegui ficar longe agora que estou aqui, só desejo conhecer o meu filho e entender se ainda existe um lugar para mim na vida dele. Ana respondeu, os olhos marejados de lágrimas. Ela acariciou o rosto do bebê com uma delicadeza que parecia despedaçar o coração dele. Lúcia, do outro lado da sala, permaneceu em silêncio, mas a sua presença era digna de nota. A mulher que ele tinha começado a amar, que seu filho adorava e que de certa forma, lhe proporcionava uma segunda chance na vida, agora observava o reencontro com um misto de preocupação e raiva. Era como se sua vida, que tinha começado a se estabilizar, estivesse em risco. Como você pode simplesmente entrar na minha vida e na vida do Miguel assim do nada? Rafael protestou, tentando proteger o que havia construído. Ele se virou para Lúcia, que observava a cena com uma expressão neutra, mas nos olhos havia uma tempestade de emoções. Lúcia, mas assim que ele fez menção de continuar, o choro de Miguel aumentou, éramos fracos e mais vulneráveis que nunca. Lúcia, com seu instinto materno, chegou mais perto e com um toque suave começou a embalar o bebê novamente. Desculpe, Miguel, não precisa chorar, disse Lúcia, tentando acalmar o pequeno, enquanto Rafael lutava com sua própria confusão. Ana estendeu os braços, desejando receber Miguel novamente. Deixe-me cuidar dele. Por favor. Sua súplica era a de uma mãe desesperada, e Lúcia hesitou, olhando para Rafael por um sinal de apoio. Ele se sentiu dividido. Por um lado, queria que Miguel conhecesse a mãe, tivesse direito ao amor dela. Porém, a insegurança tomou conta. E se Ana não conseguisse lidar? E se tudo desmoronasse após esse reencontro? A sala era preenchida pelo som dos respiros contidos e os choros do bebê, como se todo mundo à sua volta tivesse desaparecido. Restaram apenas eles e suas emoções implacáveis. Então Rafael, em um momento de decisão, começou a se aproximar de Ana, consciente de que precisava fazer algo. Ana, se você quiser realmente ser parte da vida do Miguel, isso não vai ser fácil. Você vai precisar lutar por ele e por você mesma, ele disse, sua voz mais suave agora, mas ainda carregada de cautela. Ana olhou para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Era uma mistura de desafio e reconhecimento. Eu estou disposta a fazer o que for preciso. Eu só peço uma chance. Nesse momento, Rafael percebeu que a decisão não afetava apenas a si mesmo, mas a todas as vidas conectadas ali e o futuro que ele imaginava. Poderia a presença de Ana trazer luz ou sombra para ele e seu filho? Miguel, em um acesso de choro, fez com que o coração de Rafael vacilasse. Não podemos deixar ele sofrer. Vamos pensar em como fazer isso, sugeriu Lúcia, ainda segurando Miguel, mostrando a força que ele sabia que existia dentro dela. Rafael respirou profundamente, o peso da responsabilidade começando a afundá-lo. O que vinha a seguir iria redefinir o que cada um deles considerava como amor e família. A pergunta ficou suspensa no ar. Até onde cada um estaria disposto a ir por Miguel?
Neste momento, Rafael sentiu que o verdadeiro desafio estava prestes a começar, e a única certeza que ele tinha era que a história deles nunca mais seria a mesma. Rafael respirou fundo, tentando organizar os pensamentos em meio à confusão de emoções. A sala estava cheia de agonia silenciosa, e enquanto Lúcia balançava Miguel suavemente, os olhos dela permaneciam fixos em Ana com uma mistura de pena e indignação. Era como se cada um deles estivesse diante de um abismo, e o que estava prestes a acontecer poderia levá-los a um lugar que nenhum deles estava preparado para ir. Ana, nossa situação não é simples, começou Rafael, seu coração acelerado. Você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo se arrume. Miguel precisa de estabilidade, e nós temos um acordo. Ele hesitou, lembrando da vida que havia construído com Lúcia. O calor do olhar dela o interrompeu e ele se viu mais vulnerável do que nunca. Ana, ainda desejosa de segurar Miguel, sentiu uma onda de desespero. Eu sei que fui eu quem partiu, mas o que eu fiz foi um erro. Eu era jovem, imatura. O que eu sinto por você e por Miguel não mudou, e eu só quero me redimir. Por favor. A súplica dela soava sincera e Rafael não pôde deixar de sentir um leve afeto brotar em seu peito, mesmo entre as sombras do ressentimento. Lúcia, percebendo que a situação estava prestes a se descontrolar, tomou a iniciativa antes que as palavras se tornassem mais afiadas. Talvez devêssemos fazer uma pausa. Miguel está cansado, e o estresse de tudo isso não é bom para ele. Seu tom era firme, mas cheio de compreensão. Era incrível como aquela mulher sempre sabia o que dizer, mesmo quando a dor apertava. Rafael acenou, grato por ela ter interrompido a tensão. Vamos todos respirar um pouco. Podemos pensar nisso tudo depois. Ele fez uma pausa, olhando para Ana. Você precisa entender que não posso simplesmente tirar Miguel de uma rotina que ele mal conheceu. Ana balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu não estou aqui para tirar nada de vocês. Quero ser parte da vida do meu filho. Se ele me der uma chance. As palavras pareciam sinceras, mas Rafael não conseguia se livrar do medo de que as promessas se dissolvessem com o tempo como uma sombra ao amanhecer. Então, uma ideia surgiu em sua mente. Que tal começarmos devagar? Podemos fazer encontros supervisionados. Assim você terá a chance de criar um vínculo com Miguel sem que ele sinta toda a agitação de uma mudança brusca. Ele a observou, a tensão ainda presente, mas um fio de esperança começou a entrelaçar-se entre eles. A ideia poderia ser um pequeno passo em direção à reconciliação, ou um grande erro. Ana sentiu lentamente uma luz de esperança acendendo em seu olhar. Eu aceito. Eu só preciso do tempo para provar que consigo ser a mãe que ele merece. Lúcia fitou Rafael, seus olhos expressando apoio misturado com preocupação. Ele sabia que ela também sentia a delicadeza da situação. O tempo vai dizer, ele respondeu, ecoando seus próprios medos. Nas próximas semanas vamos ver como você se adapta ao papel. Não é fácil, Ana. Mas Miguel é tudo para mim. Com essas palavras, Rafael se sentiu mais leve, ao mesmo tempo em que o gelo do medo ainda o envolvia. O que começara como um simples reencontro agora parecia ser o início de uma nova dinâmica em suas vidas. Era um novo começo, porém, ele sabia que havia riscos. E ao olhar para Miguel, ainda nos braços de Lúcia, Rafael não pôde deixar de pensar nas feridas que poderiam se abrir novamente. Quando o telefone de Lúcia tocou, ele não pode deixar de sentir uma punhalada de ansiedade. O que mais poderia acontecer? E a resposta que ele estava prestes a ouvir poderia mudar tudo novamente. O toque insistentemente agudo do telefone parecia ecoar na mente de Rafael, como um aviso de que a qualquer momento, a tranquilidade conquistada poderia desmoronar. Lúcia atendeu, sua expressão mudando instantaneamente. O sorriso que antes iluminava seu rosto agora se desfez, dando espaço a uma sombra de preocupação. É a minha mãe, disse Lúcia, tentando manter a voz firme. Ela quer falar com você. As palavras dela, embora suaves, soavam pesadas como chumbo no coração de Rafael. Oi, Dona Vera, ele disse, um frio na barriga. A velha senhora nunca ligava sem um motivo sério. Tudo bem? Rafael, a voz dela flutuou do outro lado da linha. Havia algo na forma como dizia seu nome que fazia o coração dele disparar. Eu preciso que você venha aqui. É sobre a Ana. Os olhos de Rafael se arregalaram. Sobre a Ana. O que aconteceu? O medo se entrelaçou com a expectativa. Ele olhou para Ana, que estava parada, ansiosa, como um pássaro pronto para voar. Os sentimentos que se aglomeravam entre eles não eram mais apenas sobre Miguel, mas também sobre verdades não ditas e caminhos não escolhidos. Não posso explicar por telefone, querido. Não é bom. Você precisa saber pessoalmente, Dona Vera insistiu. Foi um impulso incontrolável.
Estou indo, ele respondeu, apoiando-se na certeza de que naquele instante, havia mais em jogo do que imagina. Ele olhou para Lúcia e Ana, ambos emaranhadas nas próprias incertezas. Eu preciso ir. Eu vou com você, ofereceu Lúcia, a preocupação em seus olhos iluminando a urgência daquela missão. Nada de você enfrentar isso sozinho. Ana, curiosa e assustada, se aproximou. O que está acontecendo? A vulnerabilidade na sua receita de voz trouxe um eco de dor que fez Rafael hesitar. Só um assunto, que eu preciso resolver. Um assunto familiar, ele respondeu, mas suas palavras não conseguiam esconder a tensão crescente no ar uma vez que estavam a caminho. O silêncio no carro se tornava cada vez mais opressivo. Rafael sentia o peso das expectativas, e o medo de que algo poderia ser revelado que mudaria tudo novamente. Ele tentou manter a calma, mas o que poderia ser tão urgente a ponto de sua sogra querer uma reunião extraordinária? Ao chegar à casa de Dona Vera, o ambiente parecia sombrio, como se as paredes estivessem carregadas com os ecos de antigas lembranças. Ela estava esperando na sala, seu semblante sério o suficiente para indicar que a conversa não seria fácil. Mãe, o que está acontecendo? Rafael questionou, tentando ler os sinais no rosto da mulher que o criou. Dona Vera respirou profundamente, como alguém prestes a mergulhar em águas profundas. Rafael, há algo que eu nunca te contei sobre Ana. Algo que pode mudar absolutamente tudo. Os olhos de Rafael se estreitaram. O que ela tinha a dizer? Os fantasmas do passado dançavam entre eles, prontos para se revelarem. Ele apertou a mão de Lúcia, buscando apoio enquanto esperava por uma resposta que poderia revirar sua vida. Eu não sei se estou preparado para isso, ele murmurou, mas sabendo que não havia escapatória. A verdade estava prestes a ser exposta, e o que quer que fosse, ele sabia que a vida que construiu estava em jogo. Rafael, ouça-me, Dona Vera disse, sua voz firme. Algumas verdades devem ser reveladas, e a maior de todas pode ser a chave para que você e Ana finalmente tenham um fechamento. Ou um novo começo. O mundo ao redor dele parecia congelar enquanto as palavras dela pairavam no ar. E naquela fração de segundo, ele percebeu que esse não era apenas um reencontro, mas um momento que poderia reescrever suas histórias. O que será que Dona Vera estava prestes a revelar? Rafael sentiu a pressão no peito aumentar quando Dona Vera o fitou nos olhos, como se estivesse examinando cada fragmento de sua alma. O silêncio se estendeu entre eles, pesado como um véu que encobria segredos. Ana, ao seu lado, parecia ter recuado para algum lugar distante, quase invisível, perdida entre lembranças que talvez nunca tivesse vivido. Mãe, por favor, me conta logo. O que você sabe sobre a Ana? Ele implorou, a voz embargada. É uma história longa, mas estou tentando ser o mais breve possível. Ana não é apenas sua namorada. Ela é mais do que isso, Dona Vera começou, com uma hesitação perceptível. Eu não podia contar antes porque era tudo muito complicado, mas... As palavras dela saíam lentamente, como se cada uma fosse um cogumelo crescendo em um campo escuro. Rafael estava preparado para o que quer que viesse, mas a voz de Dona Vera se quebrou, e ele percebeu que a mulher diante dele estava tão fragilizada quanto ele. Ana, ela é minha filha. A revelação caiu como uma bomba, ecoando na mente de Rafael e ressoando em seu coração. O que ela disse fez seu mundo desabar e renascer ao mesmo tempo. Não era apenas uma questão de quem Ana era, mas o que essa nova informação significava para todos eles. Ele olhou para Ana, a expressão dela se contorcendo em confusão. Rafael se lembrava de momentos amorosos, dos risos compartilhados, mas agora tudo parecia manchado pela complexidade daquela revelação. O quê? Como assim? A incredulidade em sua voz era inegável. Isso não pode ser verdade. Dona Vera sentiu lentamente, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. Eu sempre soube que era um segredo difícil, mas Rafael, a verdade é que eu não podia deixar. Eu não consegui enfrentar a situação no passado. Ana é fruto de um amor que não teve tempo de florescer e que eu escondi por medo. O ambiente ao redor deles parecia pulsar, como um coração que luta para continuar batendo. Rafael sentia que o chão estremecia sob seus pés. A sensação era de um labirinto sem saída. Ele olhou de novo para Ana, que parecia agora aterrorizada e desorientada, como se estivesse presa entre duas vidas. Por isso você queria me chamar, Rafael percebeu lentamente, tentando juntar os pedaços. Era isso que precisávamos saber para o quê? Para que eu entendesse essa conexão. Exatamente, Dona Vera respondeu, a voz embargada. Eu sei que isso muda tudo. Mas você precisa entender que o amor não é só um laço de sangue. Ana sempre esteve em sua vida como uma parte de mim que não teve chance de se revelar. E a vida de vocês dois depende do que fazer com essa verdade.
Rafael se sentiu paralisado, como se o universo tivesse parado para ponderar as implicações daquela bomba emocional. O pensamento de que Ana não era apenas sua parceira, mas também sua filha, o fez sentir um arrepio na espinha. Os sentimentos de amor e responsabilidade se entrelaçavam de uma forma que ele nunca imaginou. Ana, ele finalmente falou buscando seu olhar. Como você se sente com tudo isso? Ana olhou de Rafael para Dona Vera com um misto de confusão e tristeza nos olhos. Eu não sabia. O que isso significa para nós? Para mim? Dona Vera deu um passo à frente, percebendo a vulnerabilidade da filha. Nós precisamos conversar sobre isso. Todos nós. Porque essa história não pode se tornar uma ferida na alma de ninguém. Podemos ser uma nova família, ou encontrar um jeito de seguir em frente. O que estava em jogo para Rafael e Ana tornava-se mais do que uma simples escolha. Era uma bifurcação em seus destinos. O que parecia ter sido perdido poderia agora ser reconfigurado. Mas o peso daquela revelação apenas intensificava a dor e a alegria que lutavam dentro dele. E enquanto a conversa se desenrolava, uma dúvida inquietante surgiu. Eles conseguirão superar essa verdade esmagadora ou será ela a força que os separará de vez? Rafael respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. O ar carregava uma intensidade quase palpável, como se o universo estivesse esperando por sua próxima ação. Ele nunca se sentirá tão perdido e ao mesmo tempo tão emaranhado em uma nova realidade. Ana, você é minha filha. Isso é insano. Rafael exclamou, passando a mão pelo cabelo, angustiado. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas o desenho ainda era obscuro, nebuloso. Ana olhou para Dona Vera e, em um gesto de vulnerabilidade, segurou a mão da mãe. Por que você não disse antes? A voz dela era suave, mas a dor estava ali evidente. Quantas vezes eu poderia ter estado com você e não sabia? Eu queria te proteger, Ana. Dona Vera afirmou com lágrimas nos olhos. Naquele tempo eu não sabia como seria a nossa vida. A situação era muito complicada, e eu não queria que você sofresse pelas decisões que tomei. Rafael sentiu que seus próprios sentimentos, até então reprimidos, começavam a se agitar como um mar revolto. E quanto a mim? O que eu sou na sua vida agora? Essa revelação muda tudo, Dona Vera. A incredulidade escorria em suas palavras, enquanto sua mente tentava calcular o impacto daquela relação de agora em diante. Ana se virou para ele, a expressão fragilizada. Rafael, o que você sente por mim? Você ainda quer estar comigo? Aquela pergunta parecia ecoar no silêncio que o cercava. Rafael hesitou. O afeto que sentia por ela não poderia ser desfeito, mas a revelação mudará o curso de tudo. A confusão era densa. Eu não sei o que sentir agora, Ana. Ele sussurrou como se uma parte dele quisesse proteger o amor que havia florescido entre eles. Eu nunca pensei que isso poderia acontecer. Você sempre foi tão especial, mas agora sou sua filha. Ana completou, a voz marcada por uma mistura de raiva e tristeza. O que isso significa para nós dois, Rafael? Podemos continuar juntos, sabendo que somos o que somos? A tensão no ar se intensificou. Dona Vera olhou para os dois, percebendo a fragilidade da situação. Vocês precisam conversas entre vocês. Eu não quero que essa verdade se torne um peso desnecessário. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Ninguém se atrevia a quebrar a barreira que se formava entre os três. Rafael queria dar um passo à frente, aceitando a nova responsabilidade, mas sentia que um muro invisível agora o separava. A vida que conhecia tornou-se um labirinto de incertezas. Ele se sentia como um náufrago perdido no meio de um oceano de emoções. Ana tinha medo de que o amor dele se desfizesse como fumaça. Ela queria acreditar que ainda havia espaço para um futuro juntos, mas a dúvida a consumia. Eu sou a filha, Rafael. Às vezes eu me pergunto se isso não nos separará de uma vez por todas. Você conseguiu aceitar o que aconteceu? Eu não sei. Rafael se viu gritando. A frustração e o medo explodiam dentro dele. Essa verdade é muito impactante. Não é fácil. Os olhos de Ana marejaram. A dor de se sentir rejeitada se misturou ao amor que ainda pulsava entre eles. E se eu for forçada a te deixar? Você me ama o suficiente para lutar por nós dois? A pergunta encolheu como se um buraco abrisse sob seus pés. Rafael ficou em silêncio, confrontado com a enormidade da escolha diante dele. Ele queria ser forte, mas a incerteza se aninhava em seu coração. No fundo, eu quero lutar, ele finalmente confessou, mas a hesitação ainda estava presente em sua voz. Mas como? Como vamos construir isso a partir daqui? O relógio da sala parecia parar. O ressoar da pergunta deixaria marcas indeléveis. E enquanto o tempo se estendia, a resposta que vinha pela frente poderia determinar o destino deles.
Rafael olhou nos olhos de Ana, buscando um sinal, um centelha de esperança no meio da tempestade que os envolvia. E a dúvida ainda pairava no ar. Eles realmente conseguirão enfrentar essa verdade e seguir adiante? Ou será que o peso dessa revelação se tornará um fardo impossível de carregar? Rafael sentiu seu estômago revirar. O peso das palavras de Ana ainda pairava no ar, como se uma tempestade obscurecesse tudo à sua volta. Ele olhou para Dona Vera, que observava com um misto de preocupação e amor. O que deveria ser um momento de reconciliação agora parecia uma armadilha, e ele não sabia como escapar. Ana, ele começou, mas a voz falhou. O que ele poderia dizer? O vazio entre eles se tornava cada vez mais profundo, como se um abismo separasse. Ele se lembrou da primeira vez que se viram, dos sorrisos trocados. Como tudo havia se transformado em uma confusão angustiante. Por que você não se sente livre para me amar? Ana perguntou, sua voz triste. Se você realmente quisesse, você não se importaria com o que as pessoas pensam. E se as pessoas soubessem? Rafael contra-atacou, sentindo sua própria frustração se intensificar. Ana, não é só isso. Existe algo muito maior em jogo. Mas esse algo maior me afasta de você. Ana gritou, deixando escapar um desespero incontrolável. Eu não pedi por isso. Eu só queria ser feliz. A expressão dela fez seu coração apertar. Era doloroso ver a angústia nas feições dela, e ele sabia que a dor estava como um pano sobre o que um dia foi um lindo amor. Ele se lembrou das esperanças, dos planos, de como os dois estavam dispostos a enfrentar qualquer desafio juntos, até aquele momento. Dona Vera, sentindo a tensão aumentar, decidiu interceder. Ana, meu amor, o que eu fiz foi para proteger você, mas entendo que isso não apaga a dor de saber quem realmente é o seu pai. Ana balançou a cabeça, novamente segurando a mão de sua mãe. Era para eu ter o direito de conhecer a verdade. Agora tudo que eu sinto é um emaranhado de raiva, confusão e amor. Isso é tão injusto. O silêncio pesado tomou conta da sala novamente. Rafael olhou para fora da janela, onde o dia começava a escurecer. As nuvens grisalhas refletiam seu estado interior e de repente a imagem de um futuro os dois juntos se tornava cada vez mais ilusória. Eu quero resolver isso, ele murmurou, sua voz quase um sussurro. Não quero te perder. Nem a você nem a sua mãe. Ana estava perdida em seus próprios pensamentos. Mas como? Como podemos ter um futuro sabendo o que somos? Ela se afastou um pouco, o corpo dela como um muro que levantava entre eles, mesmo que sua alma ainda estivesse ligada à dele. Talvez devêssemos começar a nos conhecer de novo, disse Dona Vera com uma voz firme, se sentindo no meio da conversa. As relações mudam, mas isso não precisa significar que elas terminam. Podemos reconstruir, se vocês dois quiserem. Rafael sentiu um lampejo de esperança. A ideia de se redescobrir com Ana, de tentar ver um futuro onde o passado não fosse um peso, começava a brilhar. Podemos tentar ser amigos primeiro, ele sugeriu devagar. Construir de novo, passo a passo. Ana olhou para ele, os olhos ainda cheios de insegurança, mas havia uma faísca. Você está disposto a me conhecer de novo, mesmo sabendo que somos pai e filha? Rafael assentiu, sentindo um peso de expectativa nas palavras dela. A vida nos deu uma nova realidade, mas ainda há amor entre nós. Eu não sei onde isso vai nos levar, mas estou disposto a descobrir. Ela levou a mão ao coração, e um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. O primeiro depois da revelação. Nós podemos tentar, não podemos? O ar parecia mais leve. Embora a estrada à frente estivesse turva e nebulosa, uma esperança crescente começava a tomar forma. Entretanto, enquanto eles buscavam se reconectar, uma mensagem no celular de Rafael fez seu coração acelerar. Era de um número desconhecido, mas a pergunta pertencia ao passado que ele não conseguia escapar. Você ainda está buscando respostas sobre seu passado? Eu sei mais do que você imagina. A inquietação recomeçou, e Rafael entendeu que as revelações estavam longe de acabar. O que mais poderia surgir das sombras do seu passado? Rafael se sentia sufocado, como se a atmosfera ao redor estivesse carregada de expectativas e segredos não revelados. A mensagem que havia recebido ecoava em sua mente, uma sombra cada vez mais imponente diante da nova realidade que tentavam construir. O que mais poderia vir à tona? Enquanto olhava para Ana, um misto de esperança e temor invadia sua alma. Rafael, a voz de Lúcia o puxou de volta ao presente. Você está bem? A preocupação em seu olhar disse mais do que palavras poderiam expressar. A amizade e o amor que ele sentia por ela eram profundos, mas a revelação sobre Ana o deixava em um mar de incertezas. Estou tentando me entender. Tudo isso é tão complicado. Rafael respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos.
Ana o observava, e ele segurou sua mão com delicadeza. Sabe, isso pode nos dar uma chance de construir algo diferente. Poderemos nos reencontrar e entender onde estamos nesse novo mundo. Ana sentiu lentamente. Havia uma luz de determinação em seus olhos, um vislumbre de quem poderia ser. Talvez seja isso que eu precisava, Rafael. A oportunidade de reescrever nossa história, mais do que o que era antes. Dona Vera, sempre presente, se aproximou delas. Vocês têm a chance de criar laços novos e ainda mais fortes. A vida é cheia de recomeços, e o amor pode ser uma certeza em meio a tanta incerteza. É preciso alimentar essa relação. Rafael olhou para Lúcia e viu nela uma força que o inspirava. E quanto a nós? Ele questionou, buscando nas palavras dela o apoio que tanto precisava. Nós conseguimos encontrar um caminho para todos? Construir uma nova família? Lúcia sorriu, um sorriso gentil e encorajador. Acho que sim. Podemos ser todos juntos. Mas para isso precisamos conversar, entender o que cada um espera desse novo elo. O olhar dela trazia a certeza de que o amor poderia triunfar, mesmo nas circunstâncias mais adversas. E com isso, decidiram que era hora de reconstruir as pontes que poderiam ter se quebrado. Decidiram marcar encontros semanais, onde poderiam ficar juntos como família. O caminho seria longo, mas com esforço e amor, tudo era possível. Nos dias que se seguiram, a vida aos poucos voltou a um ritmo familiar. Rafael começou a separar seu tempo para Ana, Lúcia e Miguel. Em cada encontro lentamente foram desvelando os sentimentos mais profundos, amparando-se mutuamente. As conversas eram difíceis, mas cada passo trazia um entendimento maior sobre suas histórias. A mensagem que Rafael receberá ainda ecoava em sua mente, e ele sentia que mais cedo ou mais tarde, precisaria decidir o que fazer com essa nova revelação. Contudo, as oportunidades que surgiam em sua nova realidade estavam começando a ultrapassar os medos. Certa noite, quando todos estavam reunidos na sala, Rafael decidiu compartilhar seus sentimentos. O calor do ambiente estava marcado por risadas e brincadeiras de Miguel brincando em seu colo. Eu quero que saibam que estou aqui, disposto a enfrentar qualquer tempestade. Não importa o que o futuro nos reserve, eu escolho estar presente. Ele olhou nos olhos de Ana e depois em Lúcia, avaliando como ambos haviam se tornado fundamentais em sua jornada. Ana sorriu, sua confiança cresceu com as declarações dele. Nós seremos uma família única, não importa a forma que tome. E eu estou disposta a lutar por isso. Lúcia, com a mão em seu coração, estava emocionada. O amor é o que nos une. Vamos encontrar a melhor maneira de viver isso juntos. E assim, diante da beleza simples daquela sala iluminada com Miguel dormindo tranquilo no colo de Lúcia, sentiram que estavam prontos para enfrentar os desafios que virão. As conversas, na verdade, serviriam como pilares dessa nova família que estavam construindo, sólida, cheia de esperança e compreensão. Naquele momento, a vida os permitia sonhar novamente, e embora o futuro ainda fosse incerto, agora havia amor, determinação e a disposição de fazer as coisas acontecerem. Rafael percebeu que o verdadeiro poder estava em aceitar o passado, mas não deixar que ele definisse seu futuro. E enquanto a noite avançava, Rafael sorriu, sentindo a paz que há muito não experimentava. Ele sabia que, independentemente das tempestades que viriam, tinha ao seu lado duas mulheres que o amavam de formas diferentes, mas igualmente valiosas. Com essa nova força, ele estava determinado a trilhar o caminho que se desenrolava à sua frente, garantindo que o amor, de todas as suas formas, prevalecesse. E agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e faça sua voz ser ouvida. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.